É muito bom estar em casa, né? É muito bom podermos, nesses dias aqui, celebrarmos o nome de Jesus e, nesse momento, ouvirmos algo especial da parte dele, amém? Você crê que o Senhor pode fazer algo extraordinário aqui nessa noite, nas nossas vidas? Amém, eu creio nisso. Queria convidar você, então, a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Que nós possamos orar por essa palavra. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nós pedimos nessa noite que o Senhor venha sobre nós com o teu conselho. Nós oramos por espírito de sabedoria e de revelação. Nós queremos a porção especial que o Senhor tem para nós nessa noite. E nós queremos, então, a partir desse lugar, comermos e bebermos daquilo que o Senhor separou para nós. Então, vem no nosso interior e nos muda por inteiro. Que o Senhor possa tirar e nos mostrar aquilo que está dentro de nós, para que possamos nos adequar à Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Então, vem sobre nós, porque nós desejamos nos alinharmos ao Teu propósito eterno, e não que o Senhor se alinhe à nossa vida, mas que a nossa jornada se submeta ao Seu caminho. Então vem sobre nós, Senhor. Essa é a nossa oração. Mais uma vez eu peço por espírito de sabedoria e de revelação sobre nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos vivendo dias incríveis nessas noites, não é verdade? E o que eu quero falar com vocês, para que a gente possa fechar então essa sequência, é sobre nós discernirmos as nossas dores. Amém? Discernindo as nossas dores. Então fala para o seu vizinho, olha, nós vamos aprender hoje a discernir as nossas dores. Então, nós viemos aqui nessa noite para sermos equipados, amém? Se você quer ser médico, você vai para a faculdade de medicina. Se você quer ser dentista, você vai para a odontologia. Mas agora, se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, você vem para a Central de Muriaé, amém? Glória a Deus. Então nós viemos aqui nessa noite para sermos equipados. Eu não quero te empolgar, embora eu creio e espero sim que a palavra te empolgue também, mas eu quero que a gente vá para um lugar correto nessa noite, aonde nós vamos nos submeter a decretos eternos que o Senhor tem para nós. Sabe o que eu gosto da história de Moisés? É que quando ele é gerado, ele então nasce em um ambiente muito caótico, não é verdade? A gente sabe muito bem a história. E aí a sua mãe, eu acredito que ela fica muito desesperada junto com a sua família. Então o que eles fazem? Eles pegam ele, colocam ele num rio, e eles... A gente vê que ele é enrolado em algumas folhas que ficavam na beira do rio. E essas folhas, você estudando, são folhas de papiro, que eram folhas que eles usavam antigamente, lá no Egito, para escrever decretos. Então sabe o que eu percebo? Eu espero que você pegue isso aqui em nome de Jesus, que desde o nascimento de Moisés, o Senhor estava envolvendo ele em decretos, não terrenos, mas divinos, porque ele nasceu para um propósito especial. E o Senhor, desde o nosso nascimento, Ele nos envolve em decretos sobrenaturais, mas estando em ambientes naturais, porque a nossa função é puxar o céu para a terra, amém? A Bíblia é muito clara quando fala em Gênesis, que o Senhor forma o homem do pó da terra, e no final de toda a formação, quando Ele vai fechar tudo, a Bíblia fala que Ele sopra nas narinas do homem. Então o que eu percebo é que nós temos o pó da terra dentro de nós, em nós, mas nós também temos o fôlego de vida que vem do alto, amém? E o grande segredo disso é nós entendermos qual cenário vai governar a nossa vida, se é o pó que vai determinar a nossa jornada e os nossos passos, ou se é o fôlego do céu que vai determinar a nossa jornada e os nossos passos. Então nesses dias, nessa noite, o Senhor quer nos colocar nesse lugar de sobriedade, amém? Há muitas coisas sendo faladas nesses dias, muitas coisas tendo ouvidos que nós não precisamos virar para esse local, mas o Senhor quer nos colocar em um ambiente correto, em um cenário adequado. Então para isso Ele está nos transicionando para um lugar ideal. E aí quando eu orava por essa noite, eu orava então
por esse momento, o Senhor estava falando assim, olha, eu estou mandando uma onda muito grande, e o segredo é simples, é só pegar a sua prancha para que você possa surfar aquilo que eu estou liberando. Então, a verdade é que também vem muitas ondas sobre nós, mas o Senhor está falando assim, olha, atenção, porque no lugar da sobriedade, nós vamos entender qual onda nós devemos surfar. Então, o Senhor tem muitas coisas disponíveis para nós, só que eu tenho certeza que há uma expectativa santa no coração dele por algo sempre mais específico. A urgência do céu. O céu não se move por urgência, mas na nossa ótica terrena, nós precisamos entender isso. É como se fosse uma urgência para nós nesse tempo, porque o céu nunca está em crise, não é verdade? Mas nós precisamos então catalisar. Nós somos uma pista de pouso para que o Senhor repouse com a sua glória sobre nós. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, por isso que 1 Coríntios 14:1, não precisa abrir sua Bíblia, não é o texto base ainda, eu estou dando apenas uma introdução, diz que segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas o de profetizar, principalmente. A pastora pregou muito sobre isso aqui domingo, e eu tenho me dedicado muito sobre o exercício da profecia, e nós vamos mergulhar nesse lugar aqui essa noite. E o Senhor está nos falando que, olha, eu tenho algo excelente. Ele está falando assim, ó, tem muitas coisas disponíveis, mas é do meu desejo, o apóstolo Paulo está comunicando isso para a igreja de Corinto, e eu sei, e eu tenho a certeza que ele está comunicando o que Deus queria que eles acatassem em primeiro lugar. Olha, eu quero o lugar de profecia. Eu quero que vocês surfem nessa onda. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a gente pode olhar muitas coisas, só que existem coisas em Deus que são maiores do que outras. E é isso que o Senhor quer que nós possamos fazer nessa noite. Porque eu aprendi na escola de profetas lá em Brasília no final do ano que nada dignifica mais um ser humano, um homem e uma mulher, do que ouvir a voz de Deus. E é isso que o Senhor está liberando para nós nesses dias. Uma sensibilidade de ouvirmos a voz de Deus. Ouvirmos o coração de Deus, amém? Entendermos de fato o que Ele espera ao nosso respeito, diante do que Ele está nos direcionando. Então, quando eu penso sobre isso, eu me lembro da tribo de Zadok, que a Bíblia fala que eles eram pessoas que discerniam tempos e estações. E o Senhor está levantando um povo que está discernindo os tempos e as estações nesses dias, amém? E discernir tempos e estações está ligado intrinsecamente em ouvirmos a voz de Deus, porque isso nos dá dignidade. E é nesse lugar de nós catalisarmos de fato aquilo que Deus espera de urgente para nós, nesse tempo, nós vamos viver uma vida mais assertiva, uma vida mais diretiva, e é isso que o Senhor espera de nós, porque no lugar onde nós priorizamos aquilo que Ele prioriza, nós vivemos o extraordinário, amém? E é muito legal porque eu tive o privilégio de crescer na igreja, e aí eu vou ter que brincar aqui, gente, meu filho cresceu na igreja, mas dormindo no canto no pé da cadeira, né, com o Miguelzinho ali. Mas eu cresci na igreja, eu tive a oportunidade de crescer na igreja, e aí eu já vi muitas coisas bizarras acontecendo, né? E uma delas é que o culto rolando, e aí teve a adoração, depois a palavra, aí teve aquele momento de chamar para frente, aquela loucura como nós vivemos ontem, amém? E eu espero que o Senhor faça algo ainda mais intenso nessa noite, amém? E aí foi muito legal, eu fiquei rindo, gente, de verdade. Porque eu não fui para frente, acho que eu estava na intercessão, era bem novinho, e aí na hora que um cara que eu não tinha visto na igreja ainda, ele vai para frente, e aí o povo vem para orar por ele, aí ele pega a arma que estava na cintura dele, joga no altar assim, e ele fala, agora eu quero me render a Jesus, e aí ele se desprende de tudo aquilo que prendia ele. Por quê? Porque em ambientes sobrenaturais, nós temos a capacidade de romper com o céu sobre a terra. E aí nós nos alinhamos àquilo que o céu espera de nós. Por quê? Porque nós estamos catalisando a prioridade do Pai. Então, isso é muito interessante, porque quando eu adolescentezinho, eu quis começar a pregar. E aí eu fui conversar com a minha pastora. Falei, pastora, tem um negócio diferente no meu coração. Eu quero começar a pregar, eu quero começar a falar de Jesus.
E aí, ela foi acalmando a minha emoção, porque juvenil é muito emocionado, né? E aí, ela foi me discipulando, me orientando, só que aí eu estava desejoso, e eu não esperei um púlpito, eu fui atrás de um ponto de ônibus. Por quê? Porque eu entendo que, muitas das vezes, somos nós que provocamos o ambiente que nós desejamos. Eu li esses dias que se Deus não se move, nós movemos Deus. Isso parece herege, mas na verdade não é. Por quê? Porque nós estamos catalisando a prioridade de Deus. Dan Macaulay fala isso no livro dele, Comunidade Profética. E por quê? Porque nesse lugar de nós movermos a Deus, é porque Ele tem uma expectativa santa ao nosso respeito, de priorizarmos aquilo que Ele tem sobre nós. Então isso é muito interessante, porque coisas como essa vão começar a acontecer. Um amigo meu, pastor, lá no Rio, ele tinha muitos anos um problema no joelho, e ele sentia muitas dores, e ele já fez todo tipo de tratamento, ele tem plano de saúde, mas nada deu jeito, do bom, e aí muitas dores, e o joelho dele sempre deslocava, se ele fosse fazer uma simples caminhada, dava sem problema. Aí eu não sabia, aí um dia ele contou para mim, eu falei, cara, vamos orar por esse joelho então, Jesus vai curar. E é interessante que nesse dia eu não estava me sentindo muito ungido, nesse dia eu não estava me sentindo muito aquecido, mas não é sobre nós, amém? E aí eu orei por ele, e aí esses dias eu encontrei ele, e aí ele falou para mim assim, cara, você lembra, 1 ano mais ou menos atrás, que você orou pelo meu joelho, eu nunca mais tive dor, ele nunca mais saiu do lugar, e hoje eu sou fitness, e ele realmente é fitness, ele posta muitas stories na academia. Por quê? Porque quando nós colocamos a prioridade de Deus na nossa vida, Ele começa a nos ativar para coisas maiores. Isso é extraordinário. Então, eu quero te dizer, irmão, nessa noite, cuidado com as suas orações, porque elas vão se tornar realidade. E sabe de uma coisa? O Senhor ama orações perigosas. O Senhor ama orações que testam e provocam o coração dEle. Sabe qual era o sonho da minha mãe? O sonho da minha mãe era ser crente. Por quê? Porque na nossa família lá não podia. A história da minha família é muito bizarra, um dia eu acho que eu conto aqui. Mas o sonho dela era ser crente, o meu avô, ele não deixava ela ir para a igreja. E quando ela falava sobre igreja, ele batia, espancava ela. Minha mãe teve uma infância muito difícil. E minha avó era refém de tudo isso. Só que ela falava assim, olha, eu vou ser crente, e eu vou levar toda a minha família para a igreja. Esse era o sonho dela. E aí ela cresceu, constituiu família, nós viemos, e ela levou todo mundo para a igreja, e nós crescemos na igreja. E aí em janeiro eu estava lá no Rio, e fui pregar numa Wesleyana, e aí minha família foi comigo, e aí depois que eu terminei de pregar, eu chamei para frente, foi aquele mover, e aí o Espírito Santo se movendo, chegou uma irmã do Coque, de Saião. Quem conhece essas pessoas? Conheço demais, gente. Chegou para mim assim e falou assim, olha, chegou para ela na verdade, depois ela veio me contou essa semana, olha, Deus ouviu a sua oração, só disse isso, e saiu, e aí ela ficou mastigando isso. Aprenda uma coisa aqui em nome de Jesus, às vezes nós recebemos uma palavra profética, isso aqui não foi uma palavra profética, foi algo a respeito do passado, porque o profético fala sobre o futuro, só que nós precisamos mastigar isso, como a vaca, ruminar. E ela ficou orando, e Senhor, como assim? E aí o Espírito Santo, em oração, no quarto dela, falou para ela assim, olha, eu fiz além do que você me pediu. E eu sinto nessa noite o Senhor projetando coisas a mais do que nós estamos para pedir aqui nessa noite, amém? Além de você virar crente, eu te dei um filho que hoje é pastor. Então eu repito para você nessa noite, cuidado com as suas orações. Porque Deus ama orações perigosas. Então, nós precisamos disso nesses dias. Precisamos de uma paixão fervorosa. Eu me lembro de passar horas com os meus amigos na minha adolescência, trancados no quarto, orando. Eu lembro de uma vez com um amigo meu que estava construindo a casa dele para ele casar. E aí a gente ficou 3 dias na casa dele só na água, com um violão, Bíblia. E a gente falou assim, não, a gente é muito crente, não vamos levar colchão, vamos levar só um lençol, para a gente dormir no chão, para a gente nem ter conforto para dormir. E a gente fez isso, gente. E só violão, Bíblia e água. 3 dias, orando, buscando ao Senhor. A gente viu anjo? Não. Aconteceu algo extraordinário? Não. Mas o alimento lá atrás serviu para eu estar aqui hoje.
Então o alimento de hoje vai servir para nós estarmos daqui a alguns anos lá na frente, porque é uma construção. Porque nós tínhamos paixão. Eu lembro de uma vez que eu estava com 2 amigos em casa, a gente estava no meu quarto orando, num sábado de tarde, e aí estava uma loucura, gente, esse dia, a gente era muito empolgado. E aí a gente gritando, falando em línguas, e pensando que estava vendo anjo, e aquele desejo. Aí chegou um monte de amigo da minha mãe. E aí chegou, aí quando a gente saiu do quarto, tudo, lambuzado, cheio de meleca, chorando, olharam para a gente assim, o que estava acontecendo naquele lugar? Nem entendendo nada. Mas sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele nos fala algo em Coríntios muito interessante, que a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus nos transformando. Por quê? Porque quando Ele vai nos transformando, Ele vai nos ativando para suas prioridades. Então, a gente tem que amar esse lugar da prioridade. Mas a gente também tem que amar o lugar do ordinário. A gente pensa que é só coisas extraordinárias, mas Deus está chamando um povo que ama servir. Eu lembro numa igreja que eu estava pastoreando há 2 anos atrás, que uma mãe solteira com 2 filhos, ela furou o pneu, estava numa reunião da igreja, aí 23 da noite, e não tinha o que ela fazer. Eu peguei um irmão e falei, vamos achar um borracheiro aqui, vamos trocar o pneu do carro dela, a gente paga, a gente depois leva lá, a gente leva comida para elas também, porque ela ficou muito preocupada e tal. E por quê? Porque um crente genuíno não é somente aquele que se move no xarabacaia, não, mas é também aquele que ama também as tarefas simples e humildes. Porque um povo de prioridade ama servir, não importa a plataforma de atuação, amém? Você está entendendo nisso nessa noite? Então o Senhor está nos colocando em um lugar de uma maior profundidade para uma melhor prioridade. Porque quem não serve nas tarefas ordinárias não poderá servir nas extraordinárias. E isso é muito real nesses dias. Então, meus amigos, nós vivemos dias em que nós podemos contar o que poderia ter acontecido, ou nós podemos contar o que de fato está acontecendo. Eu não sei você qual é nesse cenário, mas eu quero contar o que Deus está escrevendo nesses dias. Deus está restaurando grandeza no meio da sua igreja. Você crê nisso? Deus está restaurando grandeza. A gente foi levado para esse lugar, e o Senhor vai fazer coisas extraordinárias nesse ano. Não é apenas uma palavra lançada, mas é o céu nos dizendo algo. Ele está dando premonições para nós nesses dias, do que Ele está começando a fazer. Então Deus está restaurando grandeza, que é o lugar de nós entendermos que nós vamos viver coisas extraordinárias quando nós nos submetermos às coisas ordinárias. Então, como o pastor Albert disse aqui, a unção, ela rompe fronteiras. Nós vamos romper o terceiro céu, ao passo que nós vamos ter um canal fluido e limpo totalmente, para que toda hora o Senhor se manifeste de forma grandiosa, amém? Eu creio nesses dias. Então Deus está dando graciosamente àqueles que creem acesso aos seus pensamentos por meio da graça profética pelo Espírito da verdade. Porque quando nós nos submetemos à palavra da verdade, que é o Espírito de Deus também nos levando a esse lugar de verdade, nós vamos começar a absorver essa graça profética, que é esse fluir constante do sobrenatural sobre nós. E aí é um lugar de extrema submissão. Porque quando eu penso sobre isso, eu me lembro de Babel e de Atos. Babel tinha uma boa intenção, mas não tinha um verdadeiro coração. Qual que era o desejo deles? Chegar até o céu para que a gente pudesse tocar o Rei dos Reis. Cara, pensando em primeiro momento, é muito legal, na verdade. Só que não tinham uma genuína intenção. E qual que é o problema de Babel? É que eles querem edificar com as suas próprias mãos. E sabe qual é a singeleza e a pureza de Atos? É que eles esperam com as suas orações. E o Senhor dá uma ordem para eles: olha, esperem até que do alto eu faça algo. Então, eles não edificaram com as suas mãos, mas edificaram com os seus joelhos no chão. E o Senhor está nos ensinando algo nessa noite, que nós vamos edificar algo grandioso para Ele, restaurar grandeza no nosso tempo, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, nós esperarmos o que Ele vai liberar sobre nós, amém?
Porque o que para o mundo é sensato, para o céu é loucura, mas o que para o mundo é loucura, para o céu é sensato nesses dias. Então, nós vamos mergulhar nesse lugar. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E sabe, isso aqui me provoca muito, porque existe uma seriedade nisso aqui. A Bíblia está falando que Ele intercede por nós. Se a Bíblia está nos dizendo que o Espírito, e faz questão de mencionar, que Ele intercede por nós, é porque existe uma direção que Ele quer nos levar. Existe uma prioridade. Existe algo que está liderando a fila. E o Espírito está intercedendo, é porque Ele tem a função de nos conduzir a uma genuína oração. Uma oração que o próprio Deus espera que nós façamos. Por quê? Porque nesse lugar nós vamos para uma atmosfera extraordinária. O Bill Johnson fala que quem tem maior esperança terá maior influência. Por quê? Porque está todo mundo desesperado. Porque ninguém sabe para onde tem que ir. E é por isso que quem tem maior esperança terá maior influência. Por quê? Porque nós seremos uma plataforma segura para promovermos o outro. A gente não vai buscar se promover, a gente vai buscar colocar grandeza no outro. Por quê? Porque nós amamos servir. Porque nós amamos o ordinário. Por isso que a Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória, amém? Por quê? Porque nós temos uma firmeza que não se baseia na nossa própria convicção, mas naquilo que já é fundamento e pura determinação do céu. Jesus não falhou lá atrás, Ele não falha hoje e Ele não vai falar amanhã. Por quê? Porque Ele já escreveu o nosso futuro e todos os nossos dias estão submetidos a Ele. Então, eu falo que eu seria louco demais de confiar em mim mesmo, que não sei o que vai acontecer daqui a 5 segundos, do que não confiar em um Deus que escreveu todos os meus dias. E o salmista escreve isso. Tem um livro ao nosso respeito. Então, por isso que Abacuque 2,14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se encherá do conhecimento. E sabe o que eu penso nisso? É que a Bíblia fala, em Isaías 6, por exemplo, que quando ele tem a visão do trono, ele vê a terra cheia de glória, porque os anjos estão cantando isso. Santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso. Só que Abacuque fala algo interessante, que a terra se encherá do conhecimento. Só que nessa visão de Isaías, há algo curioso. Por quê? Porque ele fala: olha, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Só que depois a Bíblia fala que o céu está dizendo que a terra tem glória. Aí eu fiquei me perguntando: Deus, tem alguém errado nessa história? Como é que o céu está dizendo que tem glória, mas o homem está dizendo que tem iniquidade, impureza? E aí o Espírito Santo gentilmente me disse: porque aqui de cima vocês não veem como eu vejo. Então o Senhor está nos transicionando para esse lugar, aonde nós vamos ver como o céu vê, amém? E aí isso é se encher do conhecimento, porque nós vamos conhecer a mente e o coração de Deus. E aí nós vamos manifestar esse sobrenatural. Então o Senhor jamais resistirá a um coração que se derrama em lágrimas. E é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 54. Isaías 54, do versículo 1 até o versículo 5. Todos aí comigo, amém? Um telão aqui é mais fácil, né? Prometo que a gente vai chegar lá, gente. Isaías 54, do versículo 1 ao versículo 5. Todos aí comigo, amém? Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças,
alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. E o verso 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Você crê nessa palavra? O versículo 1 está dizendo para que essa mulher pudesse cantar alegremente. Essa mulher está falando sobre um povo. Se a gente olhar Isaías 53, aqui está apontando sobre o amplo sofrimento de Cristo. Isaías 54 está falando sobre a ampla glória da igreja de Cristo, que não somente se submete aos judeus, mas também aos gentios, que somos nós, todo o povo que habita a terra. Então, para que ele pudesse falar de glória, primeiro ele precisava falar de sofrimento. Isaías nos escreve isso. E aí, está dizendo para essa mulher, olha, você tem que cantar alegremente, você que é estéril. Vamos lá, gente, quem está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? Cantar em um cenário desfavorável, que não desce a luz, ele faz questão de mencionar isso. Mas ele diz, olha, rompa em cântico, exclama com intensa alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que aquela que é casada. E sabe o que eu estou aprendendo com isso aqui? É que o ambiente não pode estar determinando a intensidade da nossa adoração, amém? O ambiente não determina, mas ele nos impulsiona para aquilo que nós vamos liberar a partir dele. Então, o capítulo anterior fala sobre Cristo. Esse capítulo aqui fala sobre nós. Fala sobre a igreja de hoje, que começou há um pouco mais de 2.000 anos atrás. E aqui, nesse cenário, a gente observa um tipo de postura. E qual é esse tipo de postura? A gente precisa pegar isso aqui. É que um agricultor, ele não celebra a árvore quando ela dá fruto. Ele celebra a árvore quando ele está arando a terra e plantando a semente. Por quê? Porque quem sabe o que semeia não teme o tempo de ceifa. Então, quando nós sabemos o que nós estamos depositando no Senhor, nós não vamos temer aquilo que nós vamos colher. Porque quem é fiel no plantio não vai se atemorizar para aquilo que virá. Porque nós sabemos o que nós estamos construindo nesse lugar de prioridade. E aí no verso 2 nós vemos a ordem de ampliar a tenda, pedindo ainda para que não faça de forma restrita. Percebe, irmão, que ele está dando uma ordem, falando para fazer antes de ter, construir antes de acontecer. Por quê? Porque nesse lugar nós não caminhamos na sensatez terrena, mas no decreto celestial. Então ele fala, olha, não restrinja o seu tamanho, ou seja, façam sem medidas, não coloquem limites, sonhem, não coloquem barreiras naquilo que Deus quer fazer. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente coloca até o lugar que nós vamos chegar. Eu não estou dizendo para que a gente não caminhe com metas são importantes, mas se tratando do sobrenatural, a nossa expectativa sempre tem que ser santa, de um surpreender de Deus. E aí o verso 3 nos fala que essa mulher vai transbordar, nós transbordaremos. Fala de mulher porque fala de noiva, nós somos a noiva. Está falando assim, olha, você transbordará. Eu não vou fazer isso aqui, que senão vamos molhar muito o chão. Mas esse copo aqui está tecnicamente cheio, não é verdade? Você diria que ele está cheio? Se eu encher até a bordinha aqui, ele vai estar completamente cheio? Não. Ele só vai estar completamente cheio se ele transbordar. Pegou isso aqui? Ele só vai estar completamente cheio se ele transbordar. Por quê? Porque qual é a evidência de que ele está completamente cheio? Quando ele transborda.
Então, o que isso está dizendo? Que ela transbordará. O que o Senhor está nos falando? É que quando nós estivermos completamente cheios, ao ponto de transbordarmos, se eu transbordar água nesse copo, vai afetar o chão e ele vai ficar molhado. Então o Senhor está nos falando, olha, vocês vão transbordar quando vocês afetarem os ambientes onde vocês estão pisando. Nós transbordamos quando nós mudamos a realidade em que nós pisamos. Isso é transbordar, isso é mudar o ambiente. É quando nós liberamos aquilo que nós carregamos. Quando ele fala também nesse versículo que a tua descendência herdará as nações, ele está falando da igreja de Cristo, a descendência espiritual que vem de Abraão. A Bíblia está falando, irmão, eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas eu já peguei, que nós herdaremos as nações. Aonde nós pisarmos, nós tomaremos por herança. Por quê? Porque há uma determinação do alto nos ativando e nos aprovando para a terra que nós estamos pisando e conquistando. Então todo lugar não será mais o mesmo. Por quê? Porque nós estamos transbordando por onde nós passamos. Nós estamos ativando, nós estamos afetando, nós estamos transformando. Então nós transbordaremos. E fará as cidades desoladas serem habitadas. É como se ele estivesse nos dizendo, olha, vocês têm a solução em meio ao cenário conflituoso. Por quê? Porque nós estamos entendendo o que nós carregamos. Nós fomos moldados para ambientes de escuridão, para ambientes perversos, para ambientes incomuns. Por quê? Porque nós somos aqueles que vão remir esses lugares. É por isso que a Bíblia fala sobre remanescente, fala sobre um tipo de povo que vai remir ao campo de atuação em que está atuando. E para isso nós precisamos entender então o que nós carregamos nesses dias. E aí o verso 4 continua dizendo que ela não será envergonhada, não será confundida. Por quê? Porque Deus está trazendo sobriedade para nós nesses dias. Ele está nos colocando nesse lugar de prioridade. Nós não estamos vivendo dias comuns. Você crê nisso? Nós não estamos vivendo dias comuns. E o segredo é que se você pegar a sua prancha, você vai surfar a onda. Mas você pode ficar ali na beira da praia, olhando as pessoas vivendo. Ou você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Então Deus está trazendo aqueles que querem se tornar amigos dele. A verdadeira igreja jamais será envergonhada. Com Nero ou Constantino, a igreja sempre vai continuar avançando. Nada para a igreja do Senhor. A verdadeira igreja. E Deus, para manter a verdadeira igreja, Ele sempre limpa a igreja. Porque nesses dias, Deus está separando uma falsa igreja. Por quê? Porque não está encontrando verdadeiros corações. Mas eu creio que aqui existe um povo que está entendendo esse lugar, de se tornar um verdadeiro lugar para que o Senhor possa habitar, amém? A ideia de Deus é tabernacular com o seu povo. Porque desde Gênesis, Apocalipse é assim, tem o Éden, dá errado, levanta Davi, constrói o templo, Salomão edifica, mora no meio do povo. Mas antes disso tem Moisés construindo o tabernáculo até Canaã. Para quê? Para morar no meio do povo. Depois vem o próprio Deus para andar no meio dos homens. Ele vai para o céu, mas diz, eu voltarei. Ele deixa o Espírito Santo para que ande então dentro de nós e se mova a partir de nós. Você está entendendo isso? Isso é grandiosidade dos céus. Por quê? Porque no final de tudo nós moraremos com Ele eternamente. A ideia de Deus sempre é essa relação íntima. E nesse lugar nós não nos movemos pelos nossos interesses, mas pela prioridade do céu. E no verso 5 nós vemos que a Bíblia fala que agora nós temos marido. Ou seja, aquele que nos gerou não nos desampara. Aquele que te formou, Ele te sustenta e te conduz no meio da sua jornada. Ele fala que o nosso Criador é o nosso marido, fazendo um apontamento profético. Não vemos aqui que nós éramos estéreis, que nós não podíamos gerar. O texto nos fala isso. Porque então a minha pergunta foi que Deus vai querer alguém que não pode gerar? Por que Deus vai querer se relacionar com alguém que não tem nada de bom para oferecer para Ele?
Porque Ele não vem ao nosso encontro pelo que nós fizemos, não são pelos nossos resultados, não são pelos nossos títulos, não é por aquilo que nós construímos, mas Ele vem sim ao nosso encontro porque nos ama, e a partir disso, Ele faz com que possamos gerar. Ele mostra a nossa improdutividade para nos apontar para a sua atividade. Por quê? Porque nós vamos entender uma atmosfera sobrenatural. Nós caminhamos então por dependência. O Senhor não nos escolhe por aquilo que fizemos. Ele nos escolhe por aquilo que nós poderemos fazer com Ele. E aí nesse lugar nós caminhamos com dependência. E é por isso que Ele vem ao nosso encontro. Por isso, primeiro o sofrimento, depois a celebração. Reconhecemos a nossa insuficiência para termos então total dependência. Ele mostra a nossa esterilidade para apontar o que nós podemos fazer nele e para Ele. E esse é um lugar de submissão. Nós celebramos sempre antes de ter. Essa é a matemática do reino, essa é a equação do reino. Sempre vamos celebrar antes de ter. Sempre vamos ampliar antes de acontecer. Mesmo quando nós não vemos, porque obediência tardia não é obediência. É falta de submissão. Deus não te chamou para compreender primeiro, Deus te chamou para obedecer primeiro. Porque depois da obediência, aí sim vem a compreensão. Depois que nós nos submetemos, aí sim vem a clareza daquilo que nós estamos fazendo. Você se regozije então antes de acontecer, porque Deus sempre vai nos chamar para um lugar onde o possível não é possível. E isso é incrível. E aí eu sinto Deus brincando conosco. E aí eu me lembro que eu brincava com o meu irmãozinho, caçulo, que hoje já está maior que eu. E a brincadeira era o seguinte, eu me escondia em um lugar totalmente acessível, para que ele me encontrasse. É tipo assim, ficar atrás da cortina de casa, mas os pés estão lá, visíveis. E aí um dia orando, o Senhor me lembrava disso. E aí eu brincava com isso várias vezes, meu outro irmão também brincava isso com ele várias vezes. E aí quando eu orava, o Senhor me lembrava disso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí eu falei, Espírito Santo, eu acho que eu estou entendendo. E sabe o que ele estava me dizendo? É que nesses dias, Ele está se escondendo para um povo exclusivo, que não procura Ele pelas bênçãos que pode dar, mas pelo tipo ideal de pessoas que nós devemos nos tornar. E é isso que o Senhor espera de nós, porque nós vamos sair do lugar da emoção e entraremos no lugar da ativação para um verdadeiro avivamento. Só que o interessante é que eu sempre deixava algo visível para o meu irmão ver. E o Senhor está falando para nós nessa noite, que Ele sempre está se deixando em algumas partes acessíveis para que nós possamos visualizar. Para quê? Porque nós devemos saber o caminho o lugar onde Ele está. E o Senhor não se esconde porque Ele tem prazer em que nós não possamos o encontrar e o conhecer. Não, é porque nós perdemos algo crucial no meio da nossa jornada. É que a jornada também é incrível. A jornada de persegui-lo até encontrá-lo também é satisfatória. E é por isso que muitos não são levantados. Por quê? Porque perecem no meio da jornada. Mas para aqueles que permanecem fiéis nesses dias, o Senhor tem uma recompensa que não se baseia em parâmetros terrenos. Por quê? Porque persistiram no meio do caminho, choraram, sofreram, mas também se divertiram. E o Senhor está provocando esse tipo de povo. Ele está levantando, esses sim são remanescentes. Esses estão se movendo na atmosfera do profético. Porque não estão interessados naquilo que podem receber, mas em que eles podem viver naquilo que Deus está construindo nesses dias. Por isso nós nos movemos por fé. Porque pessoas sobrenaturais se deleitam em ambientes de incerteza. Porque estão convictos daquilo que Deus vai fazer. Sabe o que eu aprendi? E eu estou tentando aprender cada vez mais, é que o ambiente de incerteza, um ambiente caótico, é o melhor lugar onde Deus nos ensina. Porque a crise vai sempre revelar o melhor de nós. Ela sempre vai nos apontar para aquilo que nós não sabemos que nós já tínhamos em nós. A grande verdade é que tudo que Deus tem para nós já está pronto, mas o ambiente conflituoso nos coloca em um processo de amadurecimento, para que nós estejamos prontos para aquilo que já está pronto para nós, amém? Você crê nisso? Já está pronto, mas Deus está nos tornando alguém propício para receber aquilo que nós já temos que está nele.
É por isso que Colossenses 3, capítulo 1, vai dizer que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Existe uma vida que está além dessa vida, que nós encontramos em um lugar oculto com Ele. E nós só descobrimos essa vida se nós permanecemos fiéis no meio dessa jornada. Porque o ambiente terreno sempre será de incerteza, mas o do céu sempre é por convicção. Para aqueles que permanecem nesse lugar, entendem esse princípio. E quando a gente surfa nesse princípio, nós vivemos coisas extraordinárias, no nosso ordinário. Eu lembro uma vez eu trabalhava com internet, fazia atendimento domiciliar, o trampo difícil, gente, meu Deus, quem trabalha com isso sabe. Mas era legal, que eu me relacionava com muita gente. E aí eu já pastoreava, estava pastoreando em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E aí eu trabalhava com internet durante o dia inteiro, e aí pastoreando a igreja à noite. A igreja não tinha condição de me dar recurso, então eu tinha o meu trabalho secular. Então, vivia aquilo ali rotineiramente, trabalhando, pastoreando, e vamos nessa, e feliz da vida. E aí um dia, numa terça-feira, só que antes dessa terça, eu trabalhava sozinho, aí a empresa contratou um outro rapaz para que eu pudesse treinar ele. E aí, pensa num cara chato, gente. Vocês conhecem gente chata? Eu conheço muita gente, tem gente chata, não é verdade? Eu sou um chato, mas Deus ainda assim me ama. Mas pensa num cara chato, velho. Cara chato, mas vamos lá, exercendo paciência, domínio próprio. E ali, falava muita besteira. E aí, cara, tu é pastor, e vivendo os dias. Até que chegou uma terça-feira. E aí, não minto, gente, vamos lá. Antes dessa terça-feira, a gente foi atender um cliente, num bairro bem distante, assim. E aí, quando a gente chegou nesse bairro, era uma casa de 2 andares. Vocês estão comigo ainda aqui, amém? A gente vai chegar lá na terça-feira. Estou sendo muito profético aqui na minha fala. E aí a gente foi visitar esse cliente para fazer o serviço lá, ensinando as coisas para ele. A gente sobe, e aí ele vem descendo a escada com uma faixa gigante no joelho esquerdo dele, bem grande. E ele descendo com dificuldade, abriu o portão, a gente subiu. E aí eu vendo aquilo, e eu sentindo o Espírito Santo me incomodando já, me direcionando para algo. Aí ele estava com a filhinha dele em casa, com a camisa do Vasco, né? Infelizmente. Podia ser com a camisa do Flamengo, que é o melhor time do mundo, amém? Glória. A unção muda, gente, olha só. Que isso. Perdão, pastor. E aí a gente começou a atender, a mexer, aí eu comecei a conversar com a menininha, e ela ali brincando, e a gente conversando. E aí, vocês querem alguma coisa? Pô, água, calor. E aí, quando eu estava terminando o serviço, eu perguntei, cara, e aí, o que aconteceu no seu joelho? Interessado. Gente, deixa eu te ensinar uma coisa, Deus ama a gente curiosa, amém? Deus ama a gente curiosa, ama. E eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, eu torci no trabalho, eu virei o joelho, e está inchado, e dava para ver aqui em cima, e um pouco aqui embaixo, na batata da perna, que estava bem inchado. Escuta só. E aí ele me explicou exatamente o que aconteceu. Eu falei, é mesmo, que doideira, hein, cara, beleza. Ó, terminei o serviço. Aí eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Posso orar pelo seu joelho? Aí ele olhou para mim, desconfiado. Eu falei, não, eu quero orar porque Jesus quer te curar. Aí eu fui muito ousado. Falei, meu, depois que eu vi, eu já tinha falado. E aí ele, pode? Aí a menininha olhou assim, estranho. Com certeza não vivia em ambiente como nós vivemos. E aí, mas até aquele momento. E aí eu chamei a menininha, eu falei assim, olha, mas eu queria que você orasse, eu não lembro o nome dela agora, porque eu queria que ela orasse e Jesus curasse através dela, para que ele visse que não sou eu, não somos nós. Eu estava com a certeza. E ela ficou com muita vergonha e não quis orar, então eu abaixei, botei a mão no joelho dele, aí eu comecei a orar, gente, o joelho dele começou a fazer uns barulhos, plac, plac, começou a estalar. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, caramba, o que eu estou fazendo com o joelho dele? Eu estou piorando a situação. Gente, sem brincadeira, esse amigo meu é testemunha. Plac, plac. E aí o joelho dele começou a desinchar. A coxa começou a desinchar, a panturrilha começou a desinchar. E foi uma oração de 1 minuto e meio, não passou disso. E ele, cara, o que você fez com o meu joelho? Eu falei, Jesus fez algo com o seu joelho, ele curou o seu joelho.
Aí ele se levantou, falei, cara, faz o que você não podia fazer. Ele começou a agachar, ele começou a pular, ele começou a correr na casa, gente. É muito bom, porque Jesus prepara uns ambientes incríveis pra gente assim, sabe? Num dia comum de trabalho. E aí o meu amigo ficou assim, ele é pastor. E aí os dias passaram. Aí um dia numa terça-feira, agora eu cheguei na terça-feira, esse amigo meu entrou no carro, e a gente foi fazer um atendimento, e ele estava com uma cara, um semblante bem para baixo, assim, o que está acontecendo? Estou com uma dor horrível no ouvido, já tenho esse problema há anos. E tem dias que é piores, hoje é um dia desses, e eu não tenho 100% da minha audição esquerda, não tenho 100% da audição esquerda. E aí ele falou, estou fazendo um tratamento, vou fazer uma cirurgia. Eu falei, não, você vai fazer cirurgia não, vamos orar aqui no carro agora, Jesus vai te curar. E aí eu comecei a orar por ele. E aí, na hora que eu estava terminando a oração, ele começou a rir. Eu falei, Deus, não é unção do riso não, eu quero que ele seja curado. E ele falou, cara, minha dor sumiu, não está doendo mais, o zunido parou. E aí passou uma semana, e aí cara, estou sentindo nada. 2 semanas, nada. 1 mês, 2, 3, 100% curado. E aí eu me mudei, fui lá para o Centro-Oeste, para Brasília. Aí um dia eu estava fazendo não sei o que, ele me mandou mensagem, não sei nem como conseguiu o meu número, que eu tinha trocado. Aí ele falou assim, pastor, é o seguinte, hoje eu sou crente e congrego numa igreja. Porque o fim da cura sempre vai ser para algo eterno, maior, porque a cura é temporária. Ela é terrena, ela é passageira, mas a nossa vida com Ele, ela é eterna, e nós somos levados para esse lugar de eternidade. Então é por isso que o Senhor faz, para gerar mais fé, para nos ativar, para libertar um povo, para transformar uma nação. E o Senhor quer levantar um tipo de gente nessa noite, que gosta e ama provocar o seu coração, porque está entendendo qual é a sua direção. Então, todo ambiente de morte é o lugar onde Deus está te mostrando que é necessário algo a se entregar. Porque só recebe, irmão, quem entrega. E toda entrega atrai glória. E quando a glória vem, a presença sempre aparece. Ela sempre aparece. Para que a gente entenda isso melhor, a gente precisa, então, nos colocar nesse lugar de sacrifício. Em um lugar aonde nós vamos nos abster de algumas coisas, para que nos tornemos um povo que o Senhor espera que nós possamos nos tornar. Então, o Senhor, Ele tem uma santa expectativa no nosso coração, no seu coração, para o nosso coração. Então, a gente precisa entender os cenários que nós vivemos, precisamos entender os ambientes que nós pisamos, os ambientes de incerteza, porque o ambiente de incerteza é a plataforma de Deus operar o seu sobrenatural, é a tela de arte para Ele fazer uma excelente pintura. Um ambiente desconfortável, a gente vê isso em Paulo e Silas, e eles só entenderam o que era adoração, porque estavam presos e cativos em um lugar. A gente vê Jeremias, ele fica numa cisterna, e ele foi uma voz profética para o seu tempo. A gente vê Daniel, alguém que revolucionou a sua nação. Mas por quê? Porque se submeteu à cova dos leões. A gente vê Isaac em um lugar de morte, a gente vê Jesus pendurado numa cruz, só que a gente só quer o benefício, mas a gente não quer o lugar de sacrifício. E o Senhor está falando assim, olha, não tem como receber sem depositar. Para vivermos em cima dessa verdade, a gente precisa de uma mente renovada. Não é um lugar onde a gente só conquista, mas é um lugar onde a gente entrega, a gente deposita. Por quê? Porque estamos conhecendo quem é o nosso amado. Nós estamos entendendo o que Ele espera de nós. Porque o ambiente inadequado é o que nos torna acessível para os lugares que Deus nos reservou para esses dias. E às vezes a gente espera a promessa acontecer, só que a gente não se submete ao lugar da entrega. Porque toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. O teste do tempo é o lugar de amadurecimento, amém? Para que nós estejamos renovados, transformados, ativados. Noé, ele anda com Deus, e assim, ele descansou sobre as águas, porque ele andava com Deus. Todo aquele que anda com Deus, sabe descansar em meio às tempestades. Noé, ele descansou no dilúvio, enquanto toda a terra morria.
Por quê? Porque ele seguiu um lugar de andar lado a lado com Deus. Noé não levou cerca de 120 anos aproximadamente para construir a arca, não. Deus é que levou cerca de 120 anos para construir Noé para a arca. E nesse lugar, ele vira biólogo, ele vira veterinário, ele vira até marinheiro. Por quê? Porque Deus estava construindo ele. Só que o problema é que a gente quer viver a promessa, mas a gente não quer viver a entrega. E Deus está nos falando, olha, está pronto, mas eu preciso te tornar alguém pronto para esse lugar. Só aqueles que são construídos por Deus têm aliança selada com Ele. Pois depois do teste da perseverança e da tempestade, eu posso firmar uma aliança. Por isso desafios, pois sem eles, Deus não firma aliança conosco. Você quer algo maior? Esteja preparado para firmar aliança. Como que eu firmo uma aliança? Passando pelo teste da perseverança e da tempestade. E o final é o quê? Um arco-íris, simbolizando o quê? Aliança. Só tem aliança com Deus quem se submete a caminhar com Ele. O coração de Noé foi construído e provado. Entenda, irmão, Deus está testando e construindo o nosso coração nesses dias. Só tem aliança quem tem intimidade. Aprenda que as provações são para Deus se revelar, porque Ele quer se aproximar e não te matar num ambiente desfavorável. Deus não quer nos parar, mas nos aperfeiçoar, porque aquilo que Ele tem para fazer lá na frente, a gente precisa se tornar um lugar propício hoje. Porque existem lugares que nós vamos acessar amanhã, que nós não estamos preparados hoje. Pega isso aqui em nome de Jesus. Tem lugares amanhã, e eu ficava bravo, Deus, por que o Senhor promete se não vai ser agora? É porque eu preciso te preparar para aquilo que está por vir. Porque uma obra sobrenatural precisa de uma capacitação extraordinária. Ele não quer nos parar. Noé só dá continuidade à raça humana porque ele preserva a sua família. E aqui você tem que pegar algo comigo, irmão. Você acha que ele não se empolgou em pensar que toda a raça humana posterior seria oriunda dele? Você acha que ele não é levado para um lugar de exaltação? Um lugar onde fala, cara, tudo depende de mim. Vamos lá, gente, vamos pensar um pouquinho só. Ele vai para um lugar que ele pensa assim, tudo depende de mim, tudo vai ser a partir de mim, da minha família. Eu tenho certeza que ele foi levado e tentado a se colocar em um pedestal. É claro que ele foi levado para esse lugar. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes nós ficamos tão empolgados com o que há de vir, que nós nos esquecemos de sermos fiéis no pouco que Deus está nos entregando hoje. E isso é muito sério. Por quê? Porque a gente só vive com uma visão futura e não com uma visão presente. Como é que eu atinjo a meta que eu determinei se eu não caminho para ela hoje em maturidade? E por isso que Deus está nos construindo. Focamos tanto no que é grandioso, que não damos valor no que é pequeno. A pequenez é que está testando o nosso coração nesses dias. Ah, mas fulano, depois que aconteceu isso, aí sim ele mudou. Não, aquilo só revelou. E por isso que às vezes Deus não nos entrega coisas que Ele nos prometeu lá na frente. Por quê? Porque a gente não está preparado. Mas as pequenas tarefas estão nos revelando quem nós somos, para que tenhamos maturidade para assumirmos maiores tarefas. E é isso que Deus está nos entregando nesses dias. Por isso que muitos se perdem, porque não conseguiram entender quem eles eram antes de ter algo. Então, não queira ter alguma coisa, irmão. Queira ser alguém. Um lugar favorável. Porque quando nós nos tornamos um lugar ideal para Deus, consequentemente nós não erraremos como a geração passada errou. Porque nós estamos sendo formados em Cristo. Como o apóstolo Paulo escreveu, filhinhos, por quem sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em cada um de nós. O que isso nos fala é que nós precisamos de marcas, amém? Você precisa de marca, porque a marca, ela nos habilita. E aí também, além de Noé, eu me lembro de Abraão. Quando é lançada a promessa sobre ele, olha, vai para uma terra distante, a gente conhece muito bem, a gente ouve falar. Aí quando ele chega na terra prometida, o que acontece? A sua esposa morre. Quando ele chega no lugar que Deus falou, olha, agora sim, a esposa dele morre. E aí,
o pessoal que recebeu ele foi muito bondoso com ele. Ele falou: a gente quer te dar uma cisterna aqui, para você sepultar ela. E aí ele fala: não, eu não quero o que vocês estão me dando, eu quero comprar a caverna de Macpela. E aí eles insistem, e ele fala: não, eu quero comprar a caverna de Macpela. Pega isso aqui em nome de Jesus. O que ele está nos ensinando? Que ele não quer algo que não vai o custar alguma coisa. E todo começo de uma promessa sempre vai se parecer com fracasso. Sempre. E aí a gente vê a sua esposa falecendo. Então ele pega e compra essa caverna, porque ele estava falando assim: olha, eu não quero algo que não vai me custar. Porque todo começo do propósito se parece com a morte. Todo começo do propósito sempre vai parecer com o fracasso. E aí a gente entende nessa história que Abraão nos ensina algo, que somente aqueles que estão sujeitos e dispostos a se submeter com ele podem casar com ele, firmar aliança. Porque quem entende o valor da missão não teme o dia da renúncia. Você está entendendo? Quem entendeu o valor da promessa não se desespera no lugar de entrega. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Porque os frutos que nós queremos no reino não vêm diante do quanto nós desejamos algo, mas do quanto nós nos entregamos para o dono do reino. E se entregar para ele é sentir as dores de parto, dores no caminho, entender que a sua dor hoje, ela faz sentido, amém? A nossa dor hoje está nos ressignificando para aquilo que está por vir. O Senhor está apontando algo maior. E aí eu entendo que tudo que não é eterno será eternamente inútil. Quando nós não caminhamos com esse senso de eternidade sobre as nossas vidas. Então, para que a gente possa mudar o cenário que nós estamos inseridos, precisamos ampliar a nossa mensagem, porque a mensagem que nós anunciamos será o parâmetro de vida dos nossos ouvintes. Então, que tipo de mensagem você está comunicando? Que tipo de maturidade você está exalando? Porque a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo, amém? Então, que tipo de fragrância nós estamos liberando? Porque nós somos devedores ao mundo de um evangelho genuíno. Nós queremos que o evangelho ele chegue até os confins da terra, mas nós não deixamos que o evangelho chegue até os confins do nosso coração. Porque só alguém que foi genuinamente transformado será então grandiosamente usado. E isso é restaurar grandeza nos nossos dias. Porque nós vamos colocar os nossos olhos na eternidade. E olhos na eternidade nos fazem entender o que está além da dor. Paulo tinha um espinho na carne para que ele não se vangloriasse. Nós sempre teremos algo em nós para que nós não possamos nos vangloriar. Para que Deus então possa nos usar. O Senhor vem e Ele tem uma santa expectativa ao nosso respeito. Então, foi para dias como esse que nós fomos gerados, amém? Dias incomuns, e aqui eu vou chegando no final. Para dias incomuns, nós precisamos do fogo dos céus, amém? Nós precisamos de um fogo santo, porque o fogo de Deus, ele vai sempre revelar o que Ele deseja, sempre acendendo uma faísca em nossa alma, para que se submeta ao seu Espírito. Jeremias, ele recebe uma tocha de fogo pelos corações esquecidos. Neemias recebe uma porção de fogo em seu coração pela cidade esquecida. Abraão, ele teve seu coração inflamado por uma terra que ele nem sabia que existia. Isaías cita as chamas no trono de Deus quando ele tem a sua visão gloriosa. Noé constrói o seu barco o tempo todo por 120 anos, sendo provado em opiniões contrárias para que o fogo de Deus lapidasse a sua vida. Os discípulos de Emaús tiveram seu coração estranhamente aquecidos quando ouviam falar sobre as Escrituras. Sabe o que significa, meus amigos? Que Deus sempre inaugura eras extraordinárias com fogo do alto, amém?
Quando Deus tem algo extraordinário para fazer, Ele sempre vai liberar uma porção de fogo para o nosso tempo. Então eu quero chamar a banda já aqui para cima, os músicos. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar.